Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 38, que vem sob o título Atividade Plena. Mas antes de nós partilharmos aqui, meus queridos e minhas queridas, eu lembro a vocês que não esqueçam de curtir esse vídeo. Já curte agora, ok? Para não esquecer de curtir depois, porque é muito importante quando nós curtimos, porque o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e espalha para outras pessoas, que é o que nós desejamos, não é mesmo? Partilhar o bem e espalhar tudo de bom que nós temos aprendido aqui com outros irmãos e irmãs. Então me ajude, porque assim você também me estimula a permanecer trazendo esses materiais que eu trago com tanto carinho e com tanta dedicação aqui, para que nós possamos partilhar juntos. Vamos nessa então? Curte aí, ok? Me ajude a espalhar o bem. Vamos então à nossa leitura e posteriormente, como de costume, eu trago aí breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: no salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes e incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, juntos de nós, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar.
Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob os domínios espirituais da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum,
mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto, por demais expressivo, concluiu: livre-nos o Senhor de cair novamente. Capítulo interessantíssimo, não é mesmo, meus queridos? Então nós vemos aqui na movimentação espiritual da noite, nesta oficina espiritual de nosso lar, que é ali o lar onde Dona Isabel e os seus filhinhos estão ainda encarnados, e Isidoro, que foi o pai dessas crianças e esposo de Dona Isabel, também trabalha. E aí nós vemos aí os encarnados, no caso, todos nós, não é mesmo, que ainda estamos encarnados, e vemos aqui a movimentação dos irmãos que, através do sono, quando a alma fica ali liberta por um tempo ao longo do sono físico, vai ter então com o mundo espiritual. E nós vemos aqui os benfeitores trabalhando em favor de cada um desses irmãos. E, na maioria dos casos, as pessoas que estão encarnadas, no caso nós, não recordamos na íntegra aquilo que nos é passado em mensagem. Quantas vezes, não é, meus queridos, a gente acorda com aquela sensação de que sonhou algo muito importante, mas não consegue recordar as palavras exatas do que nos foi dito. Mas, como é explicado por Aniceto aqui, nós guardamos aquela sensação gostosa e, na verdade, na íntegra,
daquilo que nós precisamos absorver para a nossa vida diária, nós conseguimos guardar, que é aquela posição, aquele posicionamento que às vezes nós precisamos tomar diante de algumas situações que nós ainda não estávamos entendendo. São os nossos benfeitores que vêm falar conosco, que às vezes nós não guardamos, mesmo que ainda na íntegra, as suas mensagens, mas intuímos aquilo que será bom para nós e conseguimos, de espírito a espírito, perceber aquilo de bom que eles nos passaram, como essa vovó passou para sua neta, não é mesmo? Então, olha como é importante e interessante a gente estudar e entender esse detalhe, não é? Que muitas vezes, quando nós acordamos aí com aquela sensação gostosa de que visitamos alguém muito amado, muito importante, ou até mesmo alguém que nós, talvez aqui nesta vida física, não saibamos quem é, mas sabíamos ali no sonho que era alguém muito importante, muito iluminado, muito auxiliar, muito querido que estava nos ajudando, mas nós não recordamos aí a mensagem totalmente, não é, do que nos foi dito, mas sabemos que era algo muito bom e aí isso fica guardado em nós, aquela sensação gostosa quando nós acordamos e aí depois a gente vai refletindo e vai intuindo aquelas coisas que nós precisávamos reajustar na nossa vida e que nós então recebemos aí através desse refrigério espiritual, dessa recondução, dessas bênçãos, não é mesmo, que os nossos queridos benfeitores espirituais, às vezes nossos parentes, às vezes nossos amigos espirituais que estão lá no mundo já espiritual nos aguardando, e eles vêm ter conosco então durante o nosso sono físico. É maravilhoso, não é mesmo? Capítulo a ser refletido e novamente escutado para que a gente possa absorver bem o que a gente aprendeu hoje. Então, meus queridos, assim vamos encerrando e antes de nós concluirmos, convido a todos para que às 19 horas nas segundas-feiras venham estar comigo aqui para que possamos fazer as partilhas do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras nós temos aqui às 21 horas o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a presença de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual a vir abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós voltamos a ter os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com os benfeitores queridos que vêm ter a serviço de Jesus para com nós, para nos ofertarem o passe e a renovação das nossas energias. Assim sendo, com uma singela oração, me despeço, no sincero desejo de que Deus, nosso Pai maior, de que Jesus, nosso querido amigo, sempre fiel ao nosso lado, de que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito, muito querida, e de que todos os nossos benfeitores espirituais continuem, como sempre fazem, nos orientando aos caminhos do bem e que nós, com boa vontade, gratidão, dedicação e prática daquilo que temos aprendido no nosso dia a dia, possamos prosseguir os nossos caminhos evolutivos. E que assim seja e assim se faça. Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.